Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas o que você tem feito para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje vamos falar um pouco sobre um apelo global para realizar ações que visam acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Isso aí, vamos falar sobre 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios do desenvolvimento, enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. São os chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E quem está com a gente neste episódio para falar sobre isso é a Gláucia Veselovski. Atualmente, ela é articuladora do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, o CPCE. Ela é bacharel em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Projetos, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ela é membro dos comitês ESG da Associação Comercial de Ponta Grossa, do Comitê Territorial Avança Campos Gerais, Comissão Própria de Avaliação da FASF e Grupo de Gestores de Meio Ambiente dos Campos Gerais, além de ter participação anterior em Conselhos Municipais da Cultura, Conselho de Políticas sobre Drogas de Ponta Grossa, voluntária no Junior Achievement, que é um programa de inclusão da PCD, o ProPCD, Rádio Santana, voluntária no Instituto Pega Aí Leitura Grátis, organizadora dos e-books Diálogos sobre Inclusão, da editora Atenas, avaliadora do prêmio SESI ODS por 5 edições e prêmio Peça por Peça do SESI, além de ser líder regional do SESI Senai no programa de gratuidade de 2021. Que currículo, hein? Tudo bem com você, Gláucia? Bem, Carol, um prazer estar aqui com você, com o pessoal que te acompanha nessa jornada do Geração Sustentável. É uma oportunidade imensa de poder contar um pouquinho do nosso trabalho lá como sistema e trazer um pouquinho desse cenário da sustentabilidade, principalmente desse movimento que a ONU vem fazendo há tantos anos com as instituições, né? É maravilhoso, é um prazer enorme receber você aqui, né, no estúdio com a gente, falando um pouquinho mais, né, sobre essa questão do ODS. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Gláucia. Quem que é a Gláucia? Como que você estruturou a tua carreira, né, a tua trajetória e como que você chegou nessa área da sustentabilidade e hoje no teu trabalho, né, que você desenvolve aí. Legal. Então, até falar um pouquinho da minha trajetória profissional é aquela paridade assim que todo mundo busca fazer algo que goste. E eu sou uma pessoa que me sinto agraciada porque eu conquistei isso. Consegui chegar ao ponto de estar executando algo que eu gosto de fazer. Então, desde a minha caminhada da infância, adolescência, sempre fui uma pessoa de buscar muito o voluntariado, era na igreja, nas atividades ali de grupo de jovens, na própria escola, sempre envolvida nos projetos. Era a menina tímida, eu gosto mais de estar atrás dos bastidores, criando e construindo, executando. E na escola não era diferente. Em todos os projetos que a escola encampava, lá estava a Gláucia organizando, ajudando a movimentar. Sempre se envolvendo. E aí, quando eu comecei... Não estava no palco, mas estava... sempre na organização. Muitas vezes ali na rotina que você já me conhece, né? Do dia a dia, sempre nesse movimento.
E aí, quando eu migrei para a faculdade, foi um outro movimento também. E dele começar a se descobrir realmente aquilo que eu gostaria de fazer, né? Eu tinha um olhar mais para as questões mais técnicas, mas o lado de conviver com as pessoas, de trabalhar essa questão do voluntariado, de ajudar, de poder transformar, tá muito no sangue, assim, é uma vertente assim, que sempre me puxa, eu sempre quero estar apoiando as pessoas, ajudando as pessoas. Mas até aquele momento, assim, não entendia muito, até porque é aquela fase de que você está se descobrindo, né? E hoje eu vejo assim que essa trilha sempre foi me trazendo para esse propósito, do transformar as pessoas, de poder proporcionar ou estar nesse passo, né? E daí, quando a gente olha o cenário atual, que a juventude procura muito essa questão do propósito, eu consigo me visualizar dentro da instituição, né? Como o Sistema FIEP, né? Temos uma missão muito nobre de fortalecer a indústria para transformar a vida das pessoas. E quando eu olho esse transformar a vida das pessoas, se conecta completamente com o meu propósito como pessoa. Então, lá atrás, quando eu comecei a caminhada lá na faculdade, eu fui fazer um estágio no Senai, acabei descobrindo todo esse mundo do Sistema FIEP, e ali dentro daquele movimento entendi também que tinha outros momentos dentro do sistema de voluntariado. Então, participei. O Sistema S está com você desde a época da faculdade? Desde a época da faculdade, da família, porque conheci meu esposo lá também, né? Conheci meu esposo em um momento onde a gente fazia curso no Senai, né? Eu fui aprendiz de mecânica. Fui voluntária da rede partidária de política jovem da FIEP, isso há 10, 15 anos atrás, onde a gente tinha um movimento jovem para trabalhar questões da sociedade, fazíamos movimentos de limpeza de rios, atividades nas comunidades. Então, era um grupo que o empresariado encampava e movimentava os jovens para essas ações. Então, eu participei dessas ações lá atrás também. E aí foi construindo essa relação de amor e carinho, né, na instituição. Paixão. Acabei terminando o estágio, terminando meus cursos lá, acabei saindo, fui para a indústria, fui para o comércio, para outros setores. Mas aquela vontade de trabalhar sempre com essa vertente nunca parou. E, de repente, surgiu a oportunidade de voltar para casa. Voltei para o SESI, voltei daí no SESI e, especificamente, trabalhando com o conselho. Aí a gente fechou o ciclo, né? Todo aquele movimento, aquele querer, se fechou dentro do conselho, onde a gente tem toda essa oportunidade de fomentar diversas ações. E dentro desse processo aí, completamos já 10 anos atuando no conselho. O que faz o trabalho no conselho, até para a gente poder se localizar aqui, né? A FIEP, ele tem diversos conselhos temáticos, né? E o CPCE, ele é um desses conselhos que atua frente à responsabilidade social. Muito na perspectiva de mostrar, do movimento das empresas, mostrarem que elas precisam olhar as pessoas, olhar o seu entorno, a sua comunidade. Elas precisam devolver todo aquele movimento que elas vêm agregando daquela comunidade e, né, trazer benefícios para aquela comunidade e até pelas pessoas que estão dentro da sua própria empresa. É cidadania empresarial. Exatamente. Mesmo, né? O que diz o nome do conselho, né? O Exatamente. CPCE. O que a gente vai entregar lá de positivo para essa sociedade, né? Então, de trazer todos esses olhares da diversidade, né? Da saúde e segurança do próprio trabalhador e da comunidade, de a gente poder trabalhar a prosperidade dessa comunidade de entorno, e não só do entorno, mas na perspectiva do município, do estado. E a gente, claro, quando a gente olha o ODS, a gente não está olhando só o global, né? Porque o ODS, ele traz essa perspectiva mundial, mas você está olhando também o local, o que você precisa fazer para transformar, né? Nossa, nem falei. É muito grande isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que, não, o sistema S ali faz uma coisa específica só, a indústria vai estar só na parte prática da indústria. Não, e é muito mais do que isso, né? Então, é questão da pessoa ir atrás, procurar saber o que é desenvolvido ali, né? Porque projetos, trabalhos são muitos ali, né, que existem. A casa, ela é muito ampla, né? Para a gente trabalhar várias perspectivas, quando as pessoas olham, o sistema FIEP, SESI, SENAI, IEL,
A gente trabalha desde da juventude lá com o Colégio SESI, até a formação dos líderes com o IEL, a questão de profissionalização com o Senai, e daí os cuidados, né, da saúde desse trabalhador, e não só o trabalhador, mas seus dependentes também, né, em todos os nossos programas. Então, a gente atua frente à indústria, defendendo todas as causas que ela necessita, né, com toda essas empresas, né, essas instituições que lado a lado trabalham junto com a FIEP. Nossa, nem é muita coisa, né? Acho que se a gente deixar, a gente tem assunto só para FIEP aqui, né? Com certeza. Só que a gente vai falar de ODS, né? Que inclusive nós temos aqui, né, na nossa telinha aqui, a rádio, ela ganhou, né, o selo ODS justamente pelo programa Geração Sustentável, que é um programa colocado na rede da rádio, né? Falando sobre sustentabilidade. Então, uma conversa bem acessível, um palavreado bem fácil para que as pessoas que estão, né, os ouvintes que estão do outro lado, possam compreender aqueles assuntos. Então, trata-se ali sobre descarte de resíduos, né, destinação adequada, sobre água e energia, né, sustentabilidade em geral, boas práticas. E com isso, a rádio conseguiu o selo. E, incentivada, né, a isso, a gente desenvolveu o podcast agora, né? E eu acho que o assunto, o ODS, tem muito a ver com isso, com a gente hoje, justamente para a gente trazer, né, informações a respeito disso. O que é esse selo, a que ele se refere, né, o que é realizado para conseguir isso aí e quais os objetivos mesmo, né, de se existir essa questão do ODS e essa premiação que é colocada, né, para as empresas. Então, vamos começar, Gláucia, e como diz, para vocês saberem, a Gláucia, ela é profunda conhecedora nesse assunto, então aproveitem, né? Aproveitem bastante o assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o ODS, o que é, como que surgiu, né? E depois a gente vai entrar, porque é muito assunto, né? Nós vamos entrar numa pauta só específica, né? Se a gente pegar a linha do tempo para chegar na agenda, a gente começa lá nos lançamentos da época da corrida espacial, né? Mas vamos trazer mais próximo da gente, porque toda essa trajetória aí tem uma história muito, muito bonita do que é a sustentabilidade, né? E daí, quando a gente olha a definição do que é a sustentabilidade, a gente pensar nessas gerações futuras, de que eles possam desfrutar do que a gente está desfrutando hoje, com qualidade de vida, você tem um cenário ali, anos 90, Rio 92, todo um movimento falando sobre essa questão ambiental, e começa já a entender um pouquinho que você tem a questão da justiça social também, atrelado a isso, e nos anos 2000 vem um boom da ONU com os 192 países que fazem parte da cúpula, falando a gente precisa trabalhar algumas situações emergenciais no planeta para que a gente possa ser sustentável, para que a gente possa ter um ambiente de qualidade. Que a gente possa sobreviver, né? Exatamente. E não é só meio ambiente, né? Exatamente. Não é só meio ambiente. E aí a gente viu lá as agendas, né, dos ODMs, do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, né? Surgindo com a questão da extrema pobreza, a questão da sanitária, saúde, mortalidade infantil, materna, a questão da educação e as questões interrelacionais, né? No sentido de que as instituições precisam conversar e trabalhar juntas, essa conexão, né? A gente estava num momento de ascensão da tecnologia também, né? A democratização do acesso à internet. Né? Então, tudo isso da nesse globalização movimento. Em geral, né? Exatamente. E aí, passa-se os 15 anos dessa primeira agenda, lá em 2015, na entrega da cúpula da ONU dos acordos que os países realizaram. Poxa, faltou coisa para fazer. E surgiu outras novas, tem mais coisas. Porque na medida que isso foi acontecendo, foi se percebendo que tinha
muito mais assuntos a serem abordados e metas a serem vencidas do que se imaginava. E que as instituições nesse movimento dos ODMs começaram a trabalhar junto. A gente teve aqui o movimento Nós Podemos, né, no Brasil todo. O SESI Paraná foi referência na organização de todo esse movimento, porque nós... O que fazia esse movimento? O movimento era um movimento voluntário de entidades, do mesmo modo que é o CPCE, né? As indústrias, as instituições do terceiro setor, empresas ali trabalhando os desafios da sociedade, né? E nesse movimento aí surgiu vários projetos, principalmente nesse sentido da reciclagem, de você utilizar materiais e construindo grupos de artesãos para fomentar a economia. Aí você vê os movimentos das políticas públicas também surgindo com maior afinco. E o Brasil foi referência em vários processos, principalmente na questão de saúde, no combate à questão de doenças transmissíveis, né? Fomos referência no combate à tuberculose, à AIDS. Então, assim, se entender que o nosso país movimentou um modelo cultural de prevenção para o mundo e a gente precisa resgatar isso. Então, a própria questão dos hábitos de higiene, né? Exatamente. Que é um modelo também, né, brasileiro. E é pouco divulgado isso, né? Ali no começo dos anos 2000, né, eu ainda que estava naquela fase da escola, tudo, o quanto de campanha a gente via na rede, muita na internet, na TV, né? Nas escolas. Então, tudo isso virou referência para o mundo todo, né? A própria campanha de vacinação muito forte, o Brasil sempre está estimulando as famílias. Então, a gente se tornou muito bem visto em alguns aspectos, porque a gente tinha um movimento muito legal e muita gente se referenciou a isso. Mas 2015 entregou, tinha gente que não conseguiu entregar as metas que foram alinhadas. Vamos ter que continuar, a gente tem muito mais desafio para fazer e a gente percebeu que o poder privado tem um papel fundamental nisso, porque é criador de cultura, né? Você transforma a vida das pessoas dentro da empresa. Então, vamos fazer esse movimento. Aí a gente pulou de 8 objetivos para 17. Né? De 48 metas para 169. Por quê? A gente percebeu que a gente tem algumas emergências que naquela agenda não se contemplavam e coisas que são interligadas, como você bem mesmo citou no início. Olhar essa questão da água, da energia, e tudo isso vai impactar nas empresas, né? A gente vê aí um movimento grande desde o movimento da pandemia do ISG, né? Forte, muito por essa questão, né? Desses riscos que impactam dentro da E como eu disse, tem tudo a ver, né? Tem. Sempre que você vai falar, não adianta você querer falar de ISG e não falar de ODS, né? Não tem como, né? É uma coisa que trabalha... É uma engrenagem, né? Eles trabalham juntos. Até porque o ODS, ele tem essa premissa de ser uma bússola guia, né? Quando a gente olha a perspectiva de elaborar um projeto, a gente precisa entender qual é o problema. E você pesquisar, entender todo o cenário daquele problema, qual o impacto que eu quero desenvolver lá na frente, eu preciso ter dados. Então, o ADS, ele, de certa forma, ele sintetizou os principais pontos de desafios da sociedade que a gente precisa transformar. Então, se você já, a partir do princípio de olhar esses indicadores, e aqui eu faço um convite, né, que o SESI, já desde a primeira agenda, faz esse monitoramento, através do portal ODS, nós temos um monitoramento de todos os municípios do Brasil, em todos os indicadores da agenda. Então, eu quero fazer um projeto da área de educação. Vai lá e confere o que é o cenário, né, da educação, desses indicadores no portal ODS no meu município. Poxa, que município que se compara com a minha rotina em extensão, em população, que eu poderia estar pesquisando e entender o que eles fazem lá de diferente, que o indicador deles está melhor, né? Fazer esse benchmark, né, do que tem de positivo, né, das boas práticas, para eu poder replicar ou até melhorar o meu projeto. Então, o ODS tem essa oportunidade, a gente tem a ferramenta ali, né, do portal, né, desenvolvido pelo Observatório Social da Indústria, e aí vem o selo, né? Para chancelar essas boas práticas e realmente a gente
poder multiplicar quem está fazendo a diferença. Na realidade, você não precisa fazer todas elas, né? Você pode fazer uma ação que cumpra com o objetivo, né? Com certeza. Deixa eu só colocar aqui a informação, acho que eu mandei para o Rodrigo ali a imagem, não sei se dá para colocar ou não aqui. Ó, o ODS 1, né? Que vai de 1 a 17 e dentro dele tem as metas, né? Que a gente tem que cumprir. Mas geralmente o pessoal olha o geral para depois ver o que vai fazer, né? O 1 trata da erradicação da pobreza, o 2 é fome zero, agricultura sustentável, o 3, digamos, seria o tema do objetivo, né? Saúde e bem-estar, o 4, educação e qualidade, o 5, igualdade de gênero, o 6, água potável e saneamento, o 7, energia limpa e acessível, o 8 é trabalho decente e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, ó, tá aparecendo. O 10 é redução das desigualdades. O 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. O 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E o 17, parcerias e meios de implementação. Então, no geral, eles conseguem englobar todos os tipos de ações que podem ser realizadas, né? Eu quero realizar uma ação para levar comida a comunidades, né, necessitadas. Tem ali. Vamos fazer uma para tratamento de água. Também tem. Quero trazer alguma coisa nova. Também dá para fazer, né? E eles são aí que você vai escolher, são interligados. Aí você vai escolher o tipo de projeto e vai fazer a adequação, né? Não que precisa ser um só, né? Com certeza. E dificilmente um projeto atende em específico uma iniciativa, um dos objetivos. Porque, na verdade, quando você, por exemplo, trabalha lá a questão, né, da fome, você está trabalhando desigualdade, você está trabalhando provavelmente renda em algum aspecto, né? Então, trabalhando saúde, nutrição. Então, não tem como você fazer um projeto e não atender pelo menos uns 3 a mais, né, desses objetivos e ter essa perspectiva de atender diversas metas, né? Porque dá para dar um exemplo de algum projeto, assim, para ficar mais visual, né? Olha, eu quero desenvolver um projeto específico e vai englobar os ODS. Digamos, geralmente é uma empresa quem vai fazer isso, né? Na verdade, até a comunidade. Quando a gente vislumbrou o selo lá na primeira agenda, ele tinha muito esse viés de fortalecer o que está sendo feito de projetos, independente se era uma organização privada, pública ou do terceiro setor. Tanto que o próprio selo ele é muito amplo, né? A gente recebe propostas de boa prática de diversas instituições, inclusive agora, nesse novo formato, recebendo até na questão do terceiro setor no Brasil todo, propostas para receber essa chancela do selo SESI ODS, né? Bacana. E tudo é inovação, né? Então, eu me recordo agora, recentemente, conversando com uma instituição, uma associação, né, recreativa, lazer, e eles, eu tenho vários projetos, mas eles pensando nos projetos maiores de eficiência energética. Macros, né? Sempre em questões muito grandes, né? Para poderem, quem sabe, participar dessas certificações. E aí, de repente, na conversa, você descobre que os próprios colaboradores desenvolveram um trabalho com as empresas que locam os salões dessa instituição, dessa associação, para eventos, para trabalhar a questão da destinação correta dos resíduos, das festas. Bacana. Então, o grupo de colaboradores se movimentou em poder capacitar esse pessoal que vem acessar ali as sedes. Do recurso angariado desse processo, eles destinam para a realização de uma horta dentro do próprio ambiente que eles têm lá, porque é uma sede campestre, então eles têm essa possibilidade, fazem a horta e dessa própria horta eles fazem a alimentação diária deles. E aí você está atendendo a questão da fome, da agricultura sustentável, né, de você ter ali a produção, né,
mais limpa possível, fazendo a destinação correta de resíduos, aí você já vai lá para o 12, você também tem a questão da saúde, né? Da nutrição, então você vê, já vai ampliando, e aí você tem o 17, né, porque você tem os parceiros que estão destinando todo aquele movimento ali dos resíduos, mas você tem toda uma parceria, você tem a parceria das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, você vê que não é somente um dos objetivos, você atende e também vários. não precisa ser um projeto enorme, né, você veja, é uma coisa pequena. Simples. Que começou com a problemática da destinação de resíduos, né? Sim. Ali acharam a solução e fizeram E eles não percebiam que isso era um projeto, né? E daí, quando a gente pensa no selo, né? Uma das premissas do selo era realmente apoiar as instituições no desenhar o projeto. Porque você tem tanta iniciativa e você não mede, você não consegue ver a trajetória do quanto de impacto aquela iniciativa está gerando. Às vezes é uma ação pontual, mas ela gera um impacto enorme. Então, a ideia do selo também, ele tem essa dinâmica ali das perguntas, justamente para que os projetos, as pessoas que se inscrevam, né, as instituições que se inscrevam, tenham isso dentro de um documento, né, para ir monitorando como é que está o projeto, o que a gente está alcançando com esse projeto, né? Olha, a formalização dele também. Isso é muito joia, né? E se você pensando o alcance que isso vai dar, né? Porque um projeto, as pessoas elas se animam, elas vão procurando outros também, né? Desenvolver, olha, a gente pode fazer outro, a gente pode fazer mais isso, e começam a enxergar isso também, né? De uma maneira sustentável. Muda a visão, né? De fazer parte, né? De se sentir pertencente àquele movimento ali, ver que a sua contribuição, o seu ato está fazendo a diferença. Ou na sua própria vida, na vida das pessoas que estão junto com você. E se você ir procurando o fio da meada, você vai ver o impacto que você está trazendo para a comunidade ali onde você está. Com certeza. Você tinha falado ali, a gente estava falando dos objetivos e metas, né? Qual que é a diferença entre o objetivo e a meta? Como que ela está montada ali no ADS? O objetivo, ele é o olhar macro, né? Da ação do setor, da necessidade maior, né? E os indicadores, as metas, eles são realmente o ponto principal a ser atendido, né? É aquele olhar do preciso mensurar, né? O que é que eu preciso mensurar, o que é que eu preciso definir aqui em questão quantitativa mesmo, às vezes até qualitativa, no sentido de eu preciso mudar X% desse cenário. Então, as metas, eles trazem esse momento mais palpável do que realmente precisa, qual é a ação a ser feita, né? E o que essa ação vai proporcionar, né? No sentido de medir mesmo o alcance, né? E isso tem que ser registrado, né? Com certeza, sempre. O importante de participar dessas ações, não só do selo SESI, mas outras certificações, né? A gente já teve certificações até nacionais das agendas da ONU, na época dos ODMs, tinha o selo nacional, né? Muito nesse sentido, né? De você também documentar aquilo que está sendo feito, né? Colocar e publicar, né? Agora entender isso aí, ESG, todo mundo falando em report, né? É muito disso também, né? De você poder comunicar as ações que estão sendo feitas. Às vezes você tem uma ação do lado da tua casa e você não sabe o que está acontecendo, né? Você veja aqui, ó, que nem, por exemplo, a gente tem o ODS 13, né? Que é ação contra a mudança global do clima. Né? E dentro existem algumas metas. Então, por exemplo, né, uma delas é integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Então, na empresa, né, em si, que ela tem que fazer essa integração. Então, qual é a meta que a gente quer? Redução de carbono, melhoria, né, da qualidade das emissões ou diminuição de emissão, né? Então, é isso que a pessoa vai se nortear, né, para poder fazer as ações. Pode ver que são verbos de imposição, de ação, né? Integrar, eu preciso fazer. Como é que eu integro? Colocando essas metas dentro da minha rotina estratégica da organização. E medindo, né? A cada ano, se propondo a novas metas, né? Sempre revisitando esse planejamento. Né? Veja, como você disse, né? Que é a imposição. A 2, que é fome zero. Uma das metas é até 2030, que é a Agenda 2030, né? Agora que a gente trabalha isso, depois você conta para nós.
acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações de vulnerabilidade, incluindo as crianças, a alimento seguro, nutritivo e suficiente durante todo o ano. Então, não é só acabar, levar lá por um dia só, não. Tem que ser sempre, tem que ser uma constante. E você veja, não está ali tentar acabar, né? As metas são impositivas mesmo, né? Você tem que acabar. E até quando você olha acabar, né? A gente tem alguns cenários bem alarmantes, principalmente depois da pandemia. Porque a gente já teve cenário de pandemia na história diversas vezes. Mas quando a gente olha né, essa questão do conceito da sustentabilidade, quanto a gente está atento a isso mesmo, né? A situações que a gente precisa mudar. Não só em projetos, né, transformar a comunidade, mas em nós mesmos quanto cidadãos, né? Nas nossas ações, nossa vida rotineira, que é o simples destinar o resíduo de forma correta, separar na tua casa. O que é orgânico, o que é resíduo sólido, né? Você tem... Fazer o básico, né? O básico do básico, né? Você fazer no teu dia a dia. Você está fazendo, né? Então, a agenda começa a trazer você no sentido, e é uma das frases emblemáticas, né? Não deixar ninguém para trás, porque todo mundo precisa se envolver para essa sustentabilidade acontecer. E aí você tem, com a questão da pandemia, todos os desafios que surgiram, que se evidenciaram, né? Todo mundo ficou muito ciente dos problemas da sociedade, né? E todo o trabalho que a gente já vinha fazendo, que as nações, as entidades, as empresas vinham fazendo, a gente teve uma regressão. Se a gente não conseguir reverter todo esse cenário que vem de uma pandemia e buscar alternativas, financiamentos e bons projetos que realmente impactem um problema, a expectativa é que essa agenda até 2030 a gente não consiga atender o primeiro objetivo ali, que é da erradicação da pobreza. Que, se uma ideia, a última notícia da ONU alerta em que a gente vai ter em torno de 600 milhões de pessoas vivendo extrema pobreza. Mas o que é a tal da extrema pobreza no meu dia a dia? Eu nunca passei fome, eu posso até passar um pouco de dificuldade na minha casa, mas eu não passei fome, eu não sei o que é isso. Viver em extrema pobreza é viver com R$10 por dia para você comer, para você se vestir, para você estudar, para você se locomover, enfim, né? Para tudo na tua casa. E aí a gente sempre faz a reflexão, né? A nossa coordenadora lá do CPC, ela sempre puxa essa reflexão. O que você faz com R$10 por dia? Né? É só você avaliar no teu entorno, né? O pãozinho que você compra, o leite. O transporte, a necessidade. Às vezes o transporte para ir para um hospital, o hospital é de graça. Não, consegue apoio pelo SUS. Sim. Mas para você ir para se deslocar. E a gente vê esse desafio na questão pública mesmo, no sentido da segurança, né? Uhum. As mulheres vítimas de violência, que precisam, às vezes, de um acesso a uma delegacia da mulher, e às vezes não tem a condição de ir até lá. Eu já escutei histórias nessas andanças de municípios, às vezes o vizinho vê que a mulher está sofrendo e empresta, olha, eu te pago o transporte para você ir lá fazer a denúncia, porque está sofrendo e precisa. Então, tem muita coisa ainda a ser mudada. A gente precisa entender qual realmente é o problema para a gente poder fazer a diferença. Os ODS estão mostrando os caminhos. Estão aí, né? E a gente precisa trazer isso, claro, para a sua realidade, né? Sempre olhar o teu entorno. Qual é a tua cultura local, quais os principais pontos ali para você poder se trabalhar. Serviço, né? A gente estava falando da Agenda 2030. O que é essa agenda? Né? E qual que é a ligação dela com as ODS? A Agenda 2030 é esse desafio, né? De você, em 15 anos, a gente conseguir alcançar essas metas, né? Ou pelo menos parte delas, né? Num movimento, num trabalho de que até 2030 consiga buscar dentro dos seus planos a ascensão desses indicadores, dessas metas, né? Colocar esse desafio para si,
tendo realmente aquele plano de longo prazo, até 2030 temos metas para ser feitas, né? Então, quais metas você vai trabalhar? Ela foi estabelecida em 2015 para 2030, nós já estamos em 2023. 15 anos de atuação. 15 anos de atuação, mas veja quantas coisas aconteceram nesse meio tempo, né? A própria pandemia, Sim. que mudou muito, né, o rumo até do encaminhamento desses objetivos, né? Sim. Então tem muita coisa a ser feita e se não conseguir chegar em 2030 vai ter que ser fazer uma revisão dessas metas para futuro. O que não pode é parar. Muito provavelmente. Não pode é parar, acho que esse cenário vai ser o que a gente vai acontecer lá em 2030, é de que a revisão aconteça e ela tenha uma continuidade, né? O movimento já vem sido tratando nesse sentido, né? De que vai acontecer. E de se fala a pandemia, você percebe ali a questão cultural, né? Quanto a gente teve diversas mudanças, né? Até no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Hoje todo mundo, quando tá gripado, sai com a máscara, né? Para proteger o coleguinha, né? O outro, né? Até aquele hábito, né? Porque eu tô na rua, tô sem máscara, tô com máscara. Às vezes ainda vem isso, né? Então, é um modelo cultural que mudou. Então, a gente começa também a ter que pensar que essa agenda precisa ser olhada, essa cultura, esse novo modelo de dia a dia, para que a gente possa alcançar elas, né? As metas estão aí, a gente precisa fazer. A ação climática está batendo na porta de todo mundo, né? E aí a gente começa a olhar... Não tem como escapar, né? O dia a dia. Não tem um planeta B, né? Eu não posso sair daqui para outro. Exatamente. Então tem que cuidar. Precisamos fazer. E nesses objetivos, você tinha comentado uma questão que existem ações específicas, né? Você tinha falado, trabalhar o P dentro dos objetivos. O que é isso aí para se trabalhar? Porque às vezes você ouve o pessoal falando sobre isso, mas o que é o P? Na verdade, o ADS ele definiu alguns P's para você ter segmentos de trabalho, né? Prosperidade, as pessoas, o planeta. E aí dentro do P, quando a gente olha o social, as pessoas, a gente precisa trabalhar elas, né? Tanto no sentido delas fazerem a contribuição delas para a sociedade, mas também elas receberem essa contribuição também. E daí dentro da agenda, como ela é muito ampla, a gente tem a divisão deles. Quais indicadores são assertivos ao dia a dia das pessoas, a mudança, a transformação para elas, né? Então, a gente vai olhar lá o 1, que é a da extrema pobreza, o 2, né, da agricultura sustentável, o 3, a saúde, o 4, da educação, o 5, né, da igualdade de gênero, que é tão importante agora e tão discutido agora, próxima semana passada, a própria, o Conselho de Valores Monetários ali com a B3 definiram que as organizações, né, as empresas, para estarem listadas na Bolsa, precisam ter no seu quadro de conselho ou na alta direção, né, conselho administrativo ou na alta direção, pelo menos uma mulher e uma pessoa das minorias. Então, poxa, será que precisa tanto esse movimento, ficar falando tanto nisso? Será que precisa disso? Será que... Precisa, porque a expectativa é que se a gente não começar a mudar isso e começar a fazer realmente isso acontecer, nós temos aí uma tendência de conseguir, talvez, alcançar essa meta em 280 anos. Nossa! Então, assim, a gente está muito longe. A gente precisa fazer acontecer. E daí você vê esses... porque tanto sendo falado em diversidade, tanto falando da mulher em alta direção, em CEOs... justamente por esse movimento, porque a gente precisa fazer e a gente tem ainda a questão do preconceito, né, os vieses inconscientes que a gente às vezes nem percebe, estão aí na comunidade, no dia a dia. Que vem da cultura, né, vem Exatamente. Da formação da pessoa, né, da personalidade da pessoa, ela nem percebe que está... Vem lá da infância, desde o berço, né, então a gente às vezes... está discriminando e nem está percebendo que está discriminando. E aí, como é que... O mundo seria maravilhoso se a gente não tivesse política pública para obrigar algumas coisas e para a harmonia da sociedade. Então, quando a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, vem a política pública para nos auxiliar. Então, por isso, a gente tem todo um movimento de novas políticas, regras, justamente para estimular essas mudanças a acontecerem, né? E aí você vê a própria Bolsa de Valores com uma nova normativa de uma semana atrás, pedindo para que as empresas... estar ali na Bolsa, exatamente, né? Então, as grandes corporações aí, né? Vamos falar,
bancos, lojas, né? As grandes empresas, né? Indústrias, né? Para você realmente estar no mercado Elas de ações, você precisa fazer isso. A documentação deles ali, que exatamente. tem que ter pelo menos uma. Pelo menos uma, até 2026. E a gente já vê, né, que isso já vem acontecendo, porque no meio das conversas as pessoas já vão sabendo o que as tendências que estão vindo, né? Então já tem empresa que você já percebe que já tem todo esse movimento da equiparação, até na busca dos cargos, né? X diretores mulheres, X diretores homens, né? E vai descendo isso até o operacional. Aí vem outros desafios, né? Quando a gente começa a olhar, trabalhar um foco, você começa a ver os principais desafios que tem daquela necessidade. Aí você começa também a perceber a questão da qualificação das mulheres, né? A oportunidade. E aí a gente vê muito isso dentro do próprio Senai, né? A gente teve recentemente um curso em aberto específico para mulheres, em parceria com uma indústria local, para a questão de mecânica, para produção, né? Formar essas mulheres ali para manutenção, e só mulheres, né? Então, você já percebe. Mas elas enfrentam preconceito. Elas enfrentam preconceito. Essa não é trabalho para você? E a própria empresa, às vezes, enfrenta o movimento de não conseguir achar a pessoa qualificada. Então, eu quero colocar mulheres no meu setor de empilhadeira, por exemplo, que a gente tem um movimento bem legal na cidade, né? De várias indústrias sempre está fomentando isso, né? Uhum. Vários cursos ali em parceria com o Senai, né? Para a formação de mulheres nesse setor. E aí é o grande desafio, né? Quando eu quero contratar uma mulher para esse setor, eu tenho essa mulher disponível no mercado, né? Essa capacitada, essa profissional. Então, aí vem o lado social da empresa, né? De buscar as parcerias, de buscar as instituições de profissionalização para estimular e ir lá na comunidade e falar: mulher, você pode fazer isso. Né? Eu mesma já escutei mulheres já falarem assim: mas será que eu posso mesmo fazer isso? Você pode. Então, tem vários sonhos, né, que a gente vai galgando através dessas iniciativas. E aí, quando a gente está de frente com isso, você começa a ver a importância dessas pautas, de estar sempre buscando conversar e sensibilizar as pessoas que isso existe e precisa ser feito algo. E é necessário, né? Com certeza. E essa questão, quando a gente vai trabalhar no ODS, a questão pessoal, ela é importante ter uma visão, uma mudança de visão da governança também, né? Porque eles precisam entender essa necessidade. Porque se não entender, dizer assim: eu vou gastar com isso só. Com certeza. Será que está gastando, ou será que ele está investindo, ou fazendo uma programação, um planejamento futuro? Bom, estatística é o que não falta na internet. Se der um Google ali, você vê o ranking das empresas que são bem-sucedidas por ter essa diversidade, né? Por trabalhar com isso dentro da sua empresa. E a gente vê o próprio ranking de GPTW aí sempre sendo muito assertivo em mostrar, né, o quanto isso faz diferença e gera rentabilidade, lucro para a empresa, realmente no sentido de que a gente tem uma melhora do ambiente de trabalho, uma qualidade desse trabalho bem executado, porque são várias percepções, né, atuando ali, então isso faz a diferença. Mas não adianta lá a ponta querer fazer se a alta direção não abraça. A alta direção precisa estar junto. Eles precisam estar acompanhando essas Exato. Mudanças, né, do mercado. E daí, quando você olha a governança, é realmente materializar aquilo ali, colocar no papel. Qual vai ser o nosso trajeto para que a gente chegue nesses objetivos? Né? É a materialidade que o próprio ODS já traz. Ter as mulheres lá com a equiparação, a gente tem a própria lei, né, que saiu recentemente também, da equiparação de cargos e salários, né, das mulheres aí com os homens no Brasil, uma vitória, né, de uma política pública que a gente vem discutindo há anos também. Isso não é só um cenário brasileiro, é um cenário mundial. Então, é importante que isso se materialize. E na empresa, isso começa na governança, né? Quando ele olha e fala assim: não, a gente vai dar esse passo, e começa a traçar as estratégias e metas e os planos de ação para execução. E isso não é só um modismo, né? Porque às vezes o pessoal chega: não, isso aí não vai dar nada. Com certeza. Só estão falando isso agora e daqui a pouco já vão mudar de ideia, né?
não precisamos ir longe, né? Nós estamos aqui, mulheres, trabalhando sustentabilidade, sempre buscando fazer a diferença. A gente vê no próprio conselho, né? A gente tem uma diretora, né? A Indianara. Então, assim, as mulheres estão buscando seu espaço. Elas estão entendendo que elas têm, sim, espaço para fazer a diferença. A gente tem os demais públicos, né? As pessoas negras também tendo seu espaço, LGBT. Então, assim, tem um movimento. Precisa muita coisa ser vencida? Precisa. Tem por isso que está sendo falado. E aí, nesses movimentos, nesses pequenos passos, a gente vai conseguindo fazer a transformação. Se a gente for olhar assim, num cenário de 10 anos, quando a gente começou com o programa do Mulheres em Ação, que lá no comecinho a gente falava sobre... a gente focava muito no sentido da saúde da mulher, né? Aí, de repente, todo mundo começou a falar do Outubro Rosa, fazer todo um movimento, todo mundo já estava naquela cultura, aí a gente olhou para o grupo e falou assim, poxa, e agora? Fazer movimentos para conscientização já está sendo feito, precisamos pensar em outras situações do cotidiano da mulher que a gente poderia fazer. E aí se construiu Mulheres em Ação, o café da manhã lá para a gente poder falar sobre diversas temáticas aí do mundo da mulher, né? Para realmente mostrar esse engajamento que as mulheres podem, porque ainda tem muitas mulheres que acham que não podem, não tem um lugar de espaço e a gente precisa se fortalecer, né? Sororidade. E em todo esse caso aí, né? Essas ações que são realizadas são extremamente interessantes, né? E o que o empresário ganha com isso? Então, realmente esse fortalecimento do ambiente, né? A empresa, ela é formada por pessoas, né? A gente não consegue viver sem as pessoas. E quando você percebe que você tem todo um movimento de acolhida, de que as pessoas estão tendo oportunidade, é todo um ciclo, né? Principalmente as pessoas em minorias, né? Quantas pessoas dessas vivem em exclusão no sentido até de garantia dos seus direitos ou de poder alimentar a sua própria família. Então, quando você começa a olhar e fomentar que essas pessoas tenham qualificação, que essas pessoas possam ascender ao mercado de trabalho e cuidar, né, das suas necessidades também e buscar sempre, daí a gente olha a pirâmide de Maslow, né? Tenho minhas necessidades básicas atendidas, eu consigo olhar outras perspectivas, sonhar e poder buscar esses sonhos, você está vendo o ciclo econômico girar, né? O fortalecimento da sociedade, né? Inclusive, olhando para o colaborador, sabendo o que ele está passando, né? Vai poder dar uma atenção especial, porque às vezes ele está com um problema familiar que está gerando baixo rendimento dele, né? Sim. Acudindo isso, atendendo isso aí, ele vai ter uma melhora no rendimento também, né? E aí você vê RH nas tendências, né? O que é importante para aquela pessoa, para aquele colaborador? Às vezes para ele é interessante na motivação, né, aos benefícios, ou às vezes, né, recentemente numa apresentação a gente viu a empresa perguntando, você tem filho PCD? Né? Qual é a deficiência do seu filho? Né? Poxa, eu tô me sentindo incluída nessa empresa, né? Eles estão olhando a minha família. Então, a retenção desse talento, não só pela questão de competência técnica, né, que ele pode desenvolver, mas humana, né, de se fortalecer realmente aquele olhar do propósito, que foi o que eu busquei lá atrás, né? O propósito de poder transformar a vida das pessoas, que hoje eu tenho condição de fazer. Isso é uma mudança, né? Que não vai voltar mais ao tempo antigo, onde você olhava só a capacitação, você funciona, vem trabalhar como um robô aqui e nada mais. Hoje em dia já não existe mais isso, né? Até porque a gente precisa aprender todo dia algo novo, né? Para estar apto a esse mercado. E a moçada tá bem antenada a isso, né? A geração nova, eles estão cada dia mais antes de entrar naquela empresa, dando um Google, conhecendo a empresa. Saber o propósito. O que era a dica pra gente quando foi entrar no mercado de trabalho, consulte, veja a empresa, conheça a empresa, para eles é natural, eles já estão procurando saber, para ver se se conecta realmente com o propósito deles. E aí eles levantam a bandeira, né? Daquela causa, daquela empresa e fazem todo um movimento, né? Existe
em relação a isso também, né? Resistência, mas não adianta, é uma tendência natural. Então, a empresa precisa se atualizar, ela precisa se adequar a isso, se adequar a esse novo mercado, porque senão futuramente, né, consequentemente, vai acontecer perda de contratos e tudo mais, porque ele não está adequado àquilo ali, né? É a perenidade do negócio. A gente precisa se atualizar, a gente não pode ficar para trás, né? A própria agenda dos ODS fala isso, né? Não deixa todo mundo para trás. Então, vamos trazer esse movimento, vamos fazer isso acontecer. A gente tem boas ferramentas, bons guias aí para que a gente possa fazer essa transformação no dia a dia da empresa. E para a gente encerrar, Glaucia, qual que é a projeção futura dos ODS? O que seria uma tendência agora para as empresas, digamos assim, o que o empresariado precisa fazer para acontecer? Para acontecer. Hoje, por conta desse movimento dos critérios ESG, virou um boom, né? Falar em sustentabilidade, mas o que é materialidade, o que isso impacta na minha empresa, como fazer. O ODS é essa oportunidade de você saber o que precisa ser mudado. Se tem o ODS 8 lá, né, trabalhando a questão do mundo do trabalho, que você precisa gerar renda. Então, olhar trabalho digno para todos, né, salário digno. Quando você olha o 3, saúde e segurança do teu trabalhador, né, a gente vai nas empresas, tem aqueles marcadores, há tantos dias sem acidente, mas o que está por trás disso, né? Qual é a política da empresa, né, de cuidado, de preservação dessa vida, de treinamentos que ela faz para preservar essa vida? Está dentro dos ODS, né? Está fazendo ODS e às vezes nem percebe que está fazendo. E olhar a sua empresa, né? Ter um momento de apreciação e olhar, poxa, quais indicadores dos ODS eu estou atendendo? Né? Quais os objetivos? Poxa, com essa ação eu atendo o ODS 3, ODS 4, né, com a capacitação, trabalho digno, o ODS 8, estou fazendo uma política de remuneração e benefícios interessante. Então, olhar esses aspectos das ações que a empresa faz e priorizar, colocar quais são os ODS que eu atendo e o que é importante para mim, o que é importante para a minha organização, o que é importante para os meus stakeholders quando eles olham a minha empresa, quais desses objetivos são importantes eu focar. Aí eu já tenho um caminho para fazer o ESG acontecer, porque eu já estou priorizando quais são os principais pontos, né, de impacto tanto negativo que eu preciso mitigar, quanto positivo que eu vou aí beneficiar a sociedade como um todo. E isso sempre vai ter uma repercussão muito positiva, né? Com certeza. Glaucia, queria agradecer muito a tua presença aqui. A conversa foi muito joia, né? Muito aproveitada. Vai faltar palavra até, né? Muito afortunada. E queria deixar aberto um espaço para você, para voltar futuramente, para a gente poder conversar, né, um pouco mais sobre isso ou sobre outras questões que vocês têm realizado lá, né, outras ações realizadas lá na própria FIEP ou você pessoalmente também. Com certeza, vai ser um prazer, foi um prazer estar aqui e poder contribuir. E assim, só para, né, fazer um recorte rápido, hoje a gente comemora o Dia da Mulher Negra, né, na América Latina, instituído na América Latina. E só para a gente entender um pouquinho desse cenário de como os ODS são importantes, de trazer essa conexão, é que um dos dados, né, que é alarmantes na América Latina é que dos 25 países maiores que têm índices de feminicídio no mundo, 15 estão na América Latina. Nossa. Então, a importância dessa agenda de hoje, né, chancelada aí no Brasil como o Dia da Mulher Negra, Latina e Carimbenha, né, de a gente pensar no que a gente pode fazer para diminuir esse indicador aí do feminicídio, né? Olha, é um Vamos pontinho, pensar, né? E a gente hoje vê as empresas movimentando, né? Hoje é 25 de julho. De julho. 25 de julho, o Dia da Mulher Negra. Isso. Você veja Caribenha e Latina. Isso. Vamos pensar, né? Com certeza. Vamos pensar. Não é à toa, não foi por acaso que foi criado o dia, né? Teve uma necessidade, algo a ser Tem um motivo. Trabalhado. Muito obrigada, Glaucia. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E a nossa dica de hoje é o site da ONU mesmo, do Brasil, né, na ONU. É brasil.un.org/pt.br. É a página das Nações Unidas Brasil.
E nele consta o link para o acesso aos ODS. Então, você acessa a página, né, do Brasil, da ONU, né, das Nações Unidas, no Brasil, e você consegue o acesso a todas as informações relativas ao ODS. Nesse site, você vai encontrar informações necessárias para conhecer sobre os ODS e se inspirar a praticá-los também. Inclusive, é uma boa forma de criar novos modelos de sustentabilidade para você e para a sua empresa. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto, que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!